pessoas endividadas, eles eram pessoas assim, pessoas que eram, como é que se diz, rejeitadas pelas outras. E caminhando com Jesus, né, a cada momento que eles se sentavam em uma mesa, ou era na casa do Zaqueu, ou foi na casa do Mateus, né, que eu fui vendo ali, a cada momento eles se reuniam, né, e tinham o alimento, tanto, né, para saciar, como o alimento espiritual. E ali Jesus falava com eles, e através disso, eles ali foram aprendendo todas essas coisas aqui, ó, a ter comunhão uns com os outros, né, a ter o relacionamento, que isso não é uma coisa que é de um dia para o outro, isso aí nasce com o tempo. A intimidade também é algo que ela cresce com o tempo. Tem aqueles casos assim, que tu vê a pessoa pela primeira vez e pá, bateu, né? Como até tem pessoas que usam aquele ditado assim, o santo bateu, o santo dela bateu com o meu. A gente sabe que isso é coisa, né? É só um. Mas tem aqueles assim que às vezes tu olha assim, né? E quando tu menos espera, nasce um amor tão grande uma pela outra e se torna uma amizade tão linda. E hoje, nós que estamos daqui, é por causa disso. Porque a Cláudia orou a Deus, né? E em tudo a gente sabe que Deus tem um propósito na nossa vida. Em tudo, nada acontece sem que o Senhor já tenha algo programado, já tenha um propósito em tudo. Né? E quando a Cláudia, o primeiro momento foi Deus falando no coração dela. Deus começou a falar com ela, quem que ia estar aqui? Né? E eu fiquei muito feliz assim quando ela ligou e disse assim, Alice, porque tu sabe, né, que tu não podia faltar. Isso é uma coisa tão boa, irmãs, que não é assim que a gente fica, estufando o peito, né, empinando o narizinho, né? Não, é porque tu te sente amada. Tu sente assim que realmente assim Jesus é contigo e que tu tá fazendo a diferença, né? Porque uma coisa é certa, nós somos filhas amadas do Senhor. Né? E cada uma de nós, quando chegamos também, não foi diferente daqueles apóstolos. Nós também chegamos cheias de tristeza, cheias de mágoa, né? E esses encontros, assim, ó, na mesa, Deus falou tanto comigo nas leituras que eu fiz, nas pregações que eu ouvi, que a mesa em si, falando simbolicamente, assim, espiritualmente, ela é o próprio Jesus. Porque tudo começa baseado no amor. Não porque Jesus veio trazer amor para nós, mas porque Ele é o próprio amor. Ele está aqui no nosso meio. E o Senhor programou tudo isso hoje, para que nós estivéssemos aqui. A gente sabe, né, no caso, assim, sei um pouco da vida dela, não só dela me contar, mas pelo testemunho que ela dá. Essa pessoa maravilhosa que a Cláudia é, porque ela só falou de nós, mas nós também temos que falar dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa encantadora, uma mulher amada. Ela tem muito de Deus para passar para nós também. Ela não pensa que todas as vezes que eu conversei com ela, que só ela precisou de mim. Eu também precisei dela. Eu também aprendi com ela. E não foi só com as minhas situações, eu aprendi com as situações dela, com as lutas dela, com as coisas que ela passou. Quando ela conversava comigo, e muitas das vezes Deus me usava para falar com ela, mas eu aprendia junto com ela. E isso é a intimidade. Ela vai crescendo, ela vai nascendo no nosso dia a dia, na nossa comunhão. Porque estar assim reunidas, a gente tem a certeza assim, que é pessoas que têm um relacionamento umas com as outras. Porque pra gente poder chegar assim e olhar pra pessoa e dizer assim, eu te amo, irmã. Tem que vir lá do coração, irmãs. Não pode ser só da boca pra fora. Não pode. Né? E a gente estando reunida assim, a gente começa a conversar, a gente começa a falar, a botar para fora aquilo que está aqui dentro, que muitas das vezes nem a gente sabe que está. Mas no conversar, tu vai dialogando, tu vai falando, e quando tu vê aquilo vem vindo, quando vê que tu está falando, tu fica assim, meu Deus, mas eu nem sabia. Estar na mesa faz. É isso que Jesus fazia, porque ele se sentava à mesa e ele conversava com os seus apóstolos. Foi na mesa que Jesus fez muitos milagres. Foi na mesa que Jesus estava sentado e aquela mulher chegou e lavou os pés dele com um perfume muito caro. Né? Então, a mesa, muitas das vezes, não precisa nem ter uma mesa. O fato de tu estar reunido já é algo precioso de Deus. Porque Jesus, quando também se sentou junto com os apóstolos na beira da praia para comer aqueles peixinhos, ali ele ensinou muitos apóstolos também. E ali era o momento da reunião, da multiplicação. Então, em cada coisa que acontece ao redor de uma mesa, é para o nosso bem. É um aprendizado. Jesus tem muito para nos ensinar.
É através de estar reunido na mesa que nós alcançamos a cura. Por quê? Porque nós começamos a falar, começamos a colocar para fora aquilo que está lá dentro. Que às vezes a gente pensa assim, não, isso aí já está resolvido. Mas não está, irmã. Às vezes está lá dentro, guardadinho. E como é que a gente sabe que não está resolvido? Quando tu começa a falar. Porque quando tu fala e dói, é porque a ferida ainda está aberta. Quando tu fala e tu tem aquilo ali só como uma lembrança, é porque realmente acabou. Tu consegue falar sem sentir dor. Né? Porque a gente sempre fala assim, em questão do perdão, né? Perdoar, mas não é um sentimento. O perdão é uma palavra, é uma declaração. No momento que tu declara assim, eu te perdoo, o Senhor começa a trabalhar no teu coração. O Senhor começa a trabalhar no meu coração. Assim, também, quando tu fica assim, ó, porque eu não perdoo, tu tá alimentando aquilo ali, então tu não vai conseguir perdoar isso. Então, no momento que tu declarar, não, eu perdoo aquela pessoa, ela fez, ela errou, não fui eu que fiz, porque muitas das vezes a gente pensa nisso, né? Não fui eu que fiz, ela tem que vir resolver, pedir perdão pra mim, porque não foi eu que fiz. Mas, irmã, se tu é uma serva de Deus, se tu tem o amor de Jesus no teu coração, no momento que tu sabe que alguém está entristecido contigo, tu já tem que ir ter com ela. Então, eu aprendi com o Senhor Jesus que esses momentos assim de estar sentado à mesa é precioso, é poderoso, é maravilhoso. Aqui a gente tem que se reunir não para falar umas das outras, não para falar do problema tal, da fulana tal, não. A gente tem que sentar aqui para resolver as situações que estão mal resolvidas. No momento que tu te reúne e tu começa a conversar, como eu disse, as coisas começam a fluir. E ali tu consegue descobrir coisas que estão, né, lá dentro, que ainda não foram resolvidas. Que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos